Muito boa tarde. Boa tarde, noite. Estamos, de facto, neste crepúsculo, que é um bom momento para falar de mar. É um momento em que aqueles que andam no mar, e sobretudo os de há algum tempo, aproveitavam para marcar uma posição, saberem onde estão e saberem para onde vão, que é o ponto de partida ideal para, de facto, levarmos a cabo este webinar, que está inserido num ciclo promovido pelo Conselho Estratégico Nacional do PSD e relativo ao Programa Estratégico e dos Fundos Europeus do PSD, Portugal 2020-2030. Quero desde já relembrar que hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher e a todas as mulheres que protestamos hoje, de forma especial, uma grande homenagem. Sou Manuel Pinto Abreu, sou o coordenador nacional da Seção Temática dos Assuntos do Mar do Conselho Estratégico Nacional e estou acompanhado pelos vice-coordenadores Filipe Brandão e Cristóvão Nó. Em conjunto, aquilo que pretendemos fazer é apresentar a visão do trabalho já desenvolvido e que, entretanto, já foi divulgado sobre a governação económica e social e sobre a alocação prioritária dos fundos europeus, visão que queremos continuar a desenvolver com a participação de todos os que quiserem fazer, nomeadamente no âmbito das delegações regionais e de todos os simpatizantes que nos quiserem acompanhar. Relembro também que está a decorrer um ciclo do webinar de discussão do mar. Praticamente todos os meses temos levado a cabo uma atividade e brevemente voltaremos a realizá-la ainda este mês. Mas importa passar ao tema do nosso webinar, o mar no âmbito do Programa Estratégico e dos Fundos Europeus do PS. Relembrar que a necessidade de uma resposta económica adequada a uma nova realidade, que foi a realidade surgida com a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi reconhecida de pronto no âmbito do PSD, no segundo trimestre de 2020, e desde logo começámos a trabalhar e a preparar plano de ações para serem implementados. Primeiro, levámos a cabo o desenvolvimento de um conjunto de propostas de ações de aplicação a curto prazo, ações estas que eram respostas de emergência a uma situação muito indefinida, uma situação completamente nova. E na mesma altura, porque se começou a temer que a situação poderia prolongar e os seus efeitos e consequências seriam de facto de monta, começaram também a identificar-se princípios do que deveriam orientar a definição de ações estratégicas de médio e longo prazo para sustentar a construção de planos de ação. O objetivo central do processo foi assegurar a natureza estratégica das ações a propor, partindo de uma obrigação de garantir que todas as propostas que viéssemos a elaborar fossem de caráter sustentável. Aqui encarando, evidentemente, a sustentabilidade em toda a sua extensão, ou seja, nas vertentes ambiental, económica e social. Estávamos neste processo de elaboração já há algum tempo, quando foi dada a notícia da preparação do documento de Costa Silva, documento orientado à definição de uma visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. As primeiras notas que foram divulgadas mostravam um destaque especial, uma atenção ao mar de Portugal. Esse destaque especial orientava e via o mar como um elemento decisivo da sustentação para a recuperação económica e social de Portugal no horizonte da década de 2020-2030, também do mar tido como motor de desenvolvimento económico e de afirmação geoestratégica, o mar merecedor de uma abordagem agressiva para um novo paradigma de desenvolvimento e também dando largas à projeção de um imenso potencial de crescimento a partir do mar, que há muito é prometido, mas ainda hoje, de alguma forma, não está concretizado. Esta visão era, de facto, uma visão em linha com aquilo que Costa e Silva desde sempre divulgava nas suas conferências, aquilo que há muito tempo vinha preconizando. O texto da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica Portugal 2020-2030, que resultou do documento, da primeira proposta feita por Costa Silva, foi, entretanto, publicado
e já não concretizou o entusiasmo que aquela divulgação inicial e outras ações de divulgação tinham vindo a fazer crescer entre todos os. Em muito poucas palavras, pode-se dizer que o texto da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal apresentou uma lista limitada de propostas de ação. Na generalidade, eram propostas já conhecidas e anteriormente apresentadas. No seu geral, não eram controversas, elas eram antes populares. Não havia, de facto, ali propostas que mostrassem uma ruptura com aquilo que normalmente fazíamos e com aquilo que apontávamos que devia ser feito. Nesse documento era declarada uma finalidade para o plano, e essa finalidade para o plano apontava para Portugal como uma potência atlântica, algo que realmente era notável. Só que apontava também nessa mesma finalidade uma potência atlântica do soft power para a reinvenção do seu papel geopolítico e económico no século XXI. O que concretizava aquilo que já foi dito, a falta de ambição do documento no que ao mar dizia respeito. Facto que ainda se torna mais notório no próprio documento se atentarmos a visão e a missão enunciadas, onde poderei dizer, neste final de tarde, que do mar nem uma brisa se sente. Bom, mas bem menos mobilizador e objetivo, surgiu agora recentemente o Plano de Recuperação e de Resiliência para recuperar Portugal construindo o futuro, e cuja consulta pública terminou há poucos dias. Aliás, terminou no dia de início deste ciclo de webinar. Este Plano de Recuperação e Resiliência, como sabemos, que já foi dito, está organizado em 3 dimensões estruturais: resiliência, transição climática e transição digital. 3 áreas estruturantes fundamentais, no qual o mar tem com certeza cabimento fundamental. Este conjunto de 3 dimensões estruturantes estão depois concretizados em 19 componentes, que integram 36 reformas, 77 investimentos associados ao mar, e que, no final, mostram que o mar se tornou ínfimo na vontade de levar a cabo ações de facto que venham a ter impacto, desaparecendo, podemos dizer, os traços de entusiasmo marítimo que Costa e Silva tinha definido nas suas primeiras intervenções. Sendo exaustivo, podemos dizer que neste plano da recuperação e resiliência, o mar aparece-nos mencionado relativamente aos novos sistemas e serviços espaciais para a segurança e observação da Terra, e também economia azul no âmbito do plano no âmbito da reindustrialização a levar a cabo, sem de facto ser concretizado ou apontado o que será feito. Aparece-nos o desenvolvimento de um cluster do mar dos Açores, apenas para os Açores, um projeto de desalinização da água do mar do Algarve, integrado no plano de eficiência hídrica do Algarve, no desenvolvimento de ações relativas à data science para o mar, no âmbito da transição digital da administração pública e ainda enunciado como fator de competitividade e inovação, procurando capitalizar o potencial geográfico nacional, ou seja, para um programa de grande dimensão económica com um conjunto assinalável e notável de fundos disponíveis, muito pouco. Pois, neste contexto que direi que parece-nos, no entanto, relativamente ao documento, acertada a vontade enunciada de recuperar Portugal construindo o futuro. Esta também será, com certeza, a nossa vontade, mas temos que tornar imperativo um programa que seja, de facto, estratégico e que o que queremos está contido na resposta ao programa estratégico, está contido na resposta do programa estratégico e dos fundos europeus do Conselho Estratégico Nacional, do PSD, que a seguir será apresentado, e no qual, para além do contexto nacional, foram tidas em conta as necessidades globais e a população crescente e a determinação também crescente de todos em assegurar a preservação ou, se possível, a melhoria do estado ambiental do oceano obrigarão uma resposta. Para apresentar o plano, programa
Estratégica e dos Fundos Europeus, do Conselho Estratégico Nacional do PSD, o Filipe Brandão irá levar a cabo uma apresentação, para o que lhe passo agora a palavra. Muito obrigado, professor. Eu vou começar por partilhar o meu ecrã e agradecia que me confirmasse que, de facto, já o consegue ver. Muito boa tarde. Cumprimentar o professor, cumprimentar o Cristóvão, cumprimentar todas as mulheres neste seu dia e agradecer também ao CEN esta iniciativa que nos permite apresentar de um modo detalhado as iniciativas e áreas prioritárias que, na nossa opinião, deverão ser o foco para o desenvolvimento do setor do mar em Portugal e que permita, no fundo, a sua afirmação definitiva enquanto desígnio nacional. Começamos a nossa apresentação com esta imagem que, para alguns, será familiar, para outros, não tanto, onde se encontra representado o território mestre de Portugal, que tem uma área aproximada de 90.000 km². Também no sombreado branco, em torno do continente, Açores e Madeira, encontramos a zona económica exclusiva, com uma área aproximada de 1,8 milhões de km². E existe também um tracejado em torno de toda esta área, correspondente à plataforma continental estendida, cuja proposta está neste momento em apreciação nas Nações Unidas e que estamos confiantes que venha a ser aprovada. Tudo isto resulta numa área total para Portugal na ordem dos 4 milhões de km², onde 3% equivalem a terra e 97% equivalem a mar. E estes números ajudam-nos a entender de uma forma bastante óbvia e bastante clara o porquê de acharmos e estarmos convictos que, de facto, o mar tem que ser um desígnio nacional e, de facto, é o grande fator diferenciador quando olhamos para o nosso enquadramento enquanto país atlântico. É para este enquadramento geográfico, esta realidade, que defendemos que o desenvolvimento sustentável do mar português é uma imposição face às oportunidades e aos direitos, naturalmente, mas também face às obrigações e deveres, e pela obrigação de concretizar este potencial como suporte duradouro para a prosperidade dos portugueses. Para tal, no nosso trabalho, identificámos áreas de atuação a médio e longo prazo que julgamos serem prioritárias, nomeadamente áreas emergentes de usos e atividades do oceano, desenvolvimento inovador e renovador de áreas de uso e atividades tradicionais, e o reforço da investigação, conhecimento e literacia do oceano e, por fim, a governação do oceano. Achamos serem estas áreas que têm um caráter estratégico, devem ser alinhadas com as oportunidades identificadas como prioritárias, a nível global, no âmbito da UE, e sempre com as opções ditadas pelo superior interesse de Portugal. Por outro lado, devem também considerar variáveis tornantes como o aumento da população, tal como o professor referiu, aumento da população com necessidades alimentares, de energia, transporte crescentes, a preservação e melhoria do estado ambiental do oceano e, igualmente, o desenvolvimento sustentável da economia do mar. É considerado todo este enquadramento para a ação e no que a Portugal diz respeito, achamos que a preocupação dominante deverá ser a afirmação efetiva do país como uma grande nação marítima, nomeadamente através da concretização em valor económico, social e ambiental do imenso espaço marítimo nacional, ou seja, no fundo, conseguir que a dimensão geográfica tenha uma consequência de importância idêntica do bem-estar dos portugueses. É por isso que identificamos, ou que defendemos, que a visão para a promoção da prosperidade económica de Portugal a partir do mar deve considerar 3 grandes setores: o conhecimento, a exploração e a conservação, suportados pela administração, o setor privado e as ONGs, tal como representado neste esquema. E agora o que faremos nos próximos slides é apresentar para cada um destes 3 setores, conhecimento, exploração e conservação, as medidas que achamos essenciais e que propomos para implementar a médio e longo prazo. Começando pelo setor do conhecimento, em primeiro lugar, e sem hierarquias de importância atribuídas, a criação de um programa de levantamentos sistemáticos dos recursos naturais, do estado ambiental e do património arqueológico de espaços marítimos, com recurso a todos os meios que tivemos ao nosso dispor, navios, embarcações, veículos autónomos,
detecção remota, mergulho direto, plataformas offshore multiuso, enfim, o que achamos essencial é termos uma capacidade de escolher e conhecer os recursos que estão ao nosso dispor. Assegurar, no âmbito deste programa de levantamento sistemático, a manutenção de um Programa Nacional de Investigação e Desenvolvimento do Mar, apoiando o reforço do conhecimento do oceano através da investigação e desenvolvimento de uma série de domínios como biotecnologia, aquacultura, robótica, inteligência artificial ou tecnologias e técnicas inovadoras da observação do mar. Propomos também a criação de um atlas de referência do mar português, contendo a descrição e caracterização do sistema natural e a identificação de oportunidades de desenvolvimento sustentável do mar, das necessidades de defesa costeira, de áreas de proteção especial, do inventário do património biológico subaquático, e propomos também que haja uma integração deste ato de referência com o plano de ordenamento e gestão do espaço marítimo, de modo a promover a exploração das oportunidades de desenvolvimento económico, social e ambiental. Por fim, no setor do conhecimento, propomos o estabelecimento de um Programa Nacional para a Literacia do Mar, que nos parece algo perfeitamente estruturante, dirigido a todos os portugueses e com aplicação obrigatória em todos os níveis de ensino. Esta é uma medida que visa, sobretudo, dar a conhecer a Portugal e aos portugueses o que é o mar, e deverá ter como enfoque a concretização do valor sustentável do mar, por via de exemplos tangíveis em todas as suas dimensões. No âmbito da exploração, recomendamos e propomos a criação de um atlas de empresas e instituições do mar, por forma a assegurar a divulgação das capacidades e interesses de empresas e a sua participação nos diversos fóruns e iniciativas tecnológicas a nível internacional. Na nossa visão, é igualmente necessária a criação de um Programa Nacional dos Portos, sejam eles marítimos, de pesca e de recreio, que assegure a ligação com as cidades e comunidades costeiras, nomeadamente como vetores para o desenvolvimento do turismo, náutico de recreio e desportos náuticos e outras atividades identificadas. Este programa deve igualmente ser desenvolvido com a integração com as infraestruturas de transporte rodoviárias, ferroviárias, aeronáuticas, nomeadamente com ligações internacionais e com as redes energéticas no contexto do estabelecimento de Portugal como um hub, por exemplo, de gás natural líquido para a Europa. Finalmente, contribua também para a melhoria da eficiência energética dos portos de pesca, de recreios e os serviços no âmbito da pesca comercial e aquacultura offshore. Outra medida que achamos ser essencial passa pelo estabelecimento de um plano de reestruturação da frota pesqueira nacional, do apoio à indústria de transformação e também à aquacultura. No que diz respeito à reestruturação da frota pesqueira nacional, o que é essencial é adaptá-la às reforçadas exigências futuras em termos de desenvolvimento sustentável, promovendo a integração da capacidade nacional de construção e reparação naval. Em relação ao setor da transformação de pescado, promovendo a sua atualização e a integração, por exemplo, dos desenvolvimentos em biotecnologia e em tecnologias de produção alimentar, e os subprodutos decorrentes do Programa Nacional de Investigação e Desenvolvimento do Mar. Finalmente, também a promoção da aquacultura em águas interiores e costeiras, por forma a assegurar também a integração dos desenvolvimentos do Programa Nacional de Investigação e Desenvolvimento do Mar, ou seja, uma integração com o setor do conhecimento. E, por fim, no âmbito da exploração, propomos o estabelecimento do Programa Nacional para as Energias Renováveis Oceânicas, para a concretização industrial e comercial do Roadmap para as Energias Renováveis Oceânicas. Finalmente, no setor da conservação, propomos a atualização das áreas de proteção especial e o estabelecimento dos respectivos planos de gestão no âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas e, de novo, como um produto do Programa de Levantamento Sistemático dos Recursos Naturais e, neste caso, também do Atlas de Referência do Mar Português. Fomos um programa de recifes costeiros para avaliar o estabelecimento de uma rede de recifes artificiais para a proteção e desenvolvimento de estoques de espécies e de recursos vivos de interesse ecológico e económico, proteção costeira e fomento de outros usos e atividades, como, por exemplo, atividades de recreio, como o mergulho. Pleno desenvolvimento do plano de ordenamento e gestão do espaço marítimo, tornando clara a geografia das possibilidades para usar e levar a cabo atividades no mar, aspecto essencial no quadro do modelo do desenvolvimento sustentável estabelecido. E, por fim, a criação do programa Escola Azul, em substituição do atual projeto com o mesmo nome. Este deverá estar em estreita ligação com o Programa Nacional para a Literacia do Mar,
e deverá dar a conhecer e promover boas práticas ambientais para a proteção do mar, nomeadamente os comportamentos que em terra ajudem a salvaguardar o meio marinho, como, por exemplo, o muito conhecido problema do lixo marinho, que na nossa ótica deverá ser claramente combatido em terra. Por fim, apresentamos um resumo destas ações e uma primeira abordagem em termos de financiamento necessário para colocar em prática estas ações. Obviamente, naturalmente, não achamos que não faz sentido estar a escalpelizar todos estes números no âmbito desta apresentação, mas há dois aspectos que consideramos bastante importantes. Por um lado, os 60 milhões de euros que aqui estão assinalados na conservação, que são claramente inferiores aos setores da exploração e do conhecimento, têm que ser entendidos numa ótica de que ações de conservação só são possíveis com o estabelecimento prévio de medidas no âmbito do setor do conhecimento, como, por exemplo, o levantamento sistemático dos recursos naturais, do estado ambiental e do património arqueológico, ou do Programa Nacional de Investigação e Desenvolvimento do Mar, ou até da produção do Atlas de referência do mar. Ou seja, muitos destes montantes que estão aqui assinalados para o conhecimento e para a exploração são claramente integrados com as ações de conservação e, como tal, estes números devem ser vistos de uma forma integrada e não mutuamente exclusiva. Por outro lado, os atores que envolvemos em todas estas medidas, desde logo o Estado, naturalmente, também fundos europeus, tendo em conta o novo envelope financeiro que estará disponível no Portugal 2030 em 2021 e 2027, e, naturalmente, o setor privado, que achamos que tem um papel essencial em muitas destas medidas, desde logo, por exemplo, no plano de reestruturação da frota pesqueira, da indústria da transformação e da aquacultura, por via de empréstimos de longo prazo, e o mesmo com o Programa de Energias Renováveis. E, por fim, as ONGs, que nos parece que, sobretudo nas ações de conservação, poderão desempenhar e desempenham um papel essencial, porque nos permitem chegar a outros públicos que de outra forma seriam difíceis de atingir e conseguem muitas vezes ter uma capacidade mobilizadora que sem elas é difícil de gerar. Incluímos também no nosso trabalho algumas ações prioritárias num dos pilares da administração, que é aquele em que o PST pode naturalmente intervir de forma direta, e desde logo propomos a criação do Conselho Nacional do Mar, enquanto órgão independente de consulta do Governo para o estabelecimento de opções estratégicas em todos os domínios de planeamento e gestão sustentável do mar de Portugal, incluindo naturalmente as matérias de governação internacional do oceano. Propomos também reforçar a ação no quadro da União Europeia, de forma a garantir o reconhecimento do mar como oportunidade fundamental para o desenvolvimento sustentável da própria União Europeia, influenciando os instrumentos de ação e financiamento por forma a que os deveres inerentes à soberania e jurisdição dos espaços sobre os espaços marítimos, do Estado sobre os espaços marítimos, corresponda a uma efetiva atribuição proporcional de meios. Por fim, propomos a ação reforçada da diplomacia económica para o mar, com enfoque permanente no reconhecimento e aproveitamento de oportunidades que contribuam para a atratividade e demonstração do potencial do mar português. Acaba a apresentação, acabamos com uma frase incluída no trabalho que desenvolvemos até o momento e que achamos que sumariza bastante bem a nossa visão e que diz que a preocupação dominante deverá ser a afirmação efetiva do país como uma grande nação marítima, nomeadamente através da concretização em valor económico, social e ambiental do imenso espaço marítimo nacional, ou seja, conseguindo que a dimensão geográfica tenha uma consequência de importância idêntica no bem-estar dos portugueses. Era esta a apresentação que tínhamos para fazer e devolvo neste momento a palavra ao Cristóvão para que ele possa também partilhar a sua visão sobre todos estes aspectos do mar. Muito obrigado. Muito obrigado, Filipe. Uma palavra de apreço e reconhecimento pelo trabalho que desenvolveste e também pela apresentação e liderança do professor Manuel Pinto de Abreu. É um homem que já foi secretário de Estado de um governo e que
procurou dar o devido destaque e reconhecimento às matérias do mar. Eu creio que a questão fundamental que se coloca aqui é uma questão política. E a questão está em saber se o país entende que deve ou não ter um modelo de desenvolvimento com base nos recursos endógenos, com alicerçado em vantagens comparativas, e se, nesse caso, o desenvolvimento do mar português, que pode representar cerca de 90% do território, é ou não algo que deve merecer as nossas atenções, a ação política estruturada para atingir esse objetivo, de modo a construir uma economia mais pujante, ambientalmente responsável e socialmente inclusiva, que é isso que creio que todos queremos. Porque neste momento nós somos um dos países que ano após ano vamos descendo para a cauda da Europa, e as razões que presidem a essa quebra que se tem vindo a verificar ao longo dos anos é não termos imprimido as reformas estruturais adequadas, nem construído um modelo de aproveitamento de recursos, modelo esse que seja capaz de interpretar uma economia mais moderna, alicerçada nesses recursos endógenos, assumindo o desafio de desenvolver conhecimento e inovação própria, dominando as cadeias de valor e, do meu ponto de vista, com um território imerso que pode representar cerca de 90% do território nacional e com o alfobre de riqueza, que algum do qual já é conhecido, mas muito mais ainda é desconhecido, será uma oportunidade desbanjada e um desperdício de recursos que Portugal continue a abdicar da aposta no mar como força motriz do desenvolvimento da economia e como elemento estruturante de uma visão política, económica, diplomática, social, mais moderna, mais inclusiva e que abre essa janela de oportunidade que os portugueses têm pela frente. Como o Sr. Professor disse muito bem, ainda houve ténues esperanças a quando do plano Costa e Silva que tal pudesse representar algum destaque para o mar e que, se pudéssemos assumir, poderia aí nascer uma política mais estruturada para desenvolver esta nossa vantagem comparativa. Infelizmente, isso não se verifica. O PRR é uma desilusão e aquilo que temos verificado, não apenas nesta legislatura, como também na anterior, é uma total desarticulação das questões relativas ao mar no seio do governo, a falta de peso político do ministro no quadro das opções que têm vindo a ser firmadas e, por via disso, um entorpecimento do renascer da ideia do mar como afirmação do país. E é bom, da verdade, aquilo que verificamos até na presidência do professor Cavaco Silva e também enquanto o PSD assumiu funções governativas, foi começar a dar os passos firmes para que o mar gozasse de maior influência no panorama das opções nacionais. E isso mereceu medidas como a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, que avulta como um instrumento essencial para mobilizar investimento e para criar uma verdadeira política para o mar português, mas que, infelizmente, não teve consequência. Nós, quer no domínio da investigação, quer no domínio da literacia, quer no domínio do levantamento, para além daquelas que são as boas energias da sociedade, que se motiva para atingir qualquer propósito na área do mar, quer em termos de governação, quer em termos de liderança, quer em termos de opção política fundacional, não se consegue, desafortunadamente, descortinar o mar como uma opção de curto, médio ou longo prazo por parte do atual governo. E isso causa-nos grandes dificuldades. Nós temos aqui um programa que, no fim de contas, quer fazer pelo menos as coisas básicas. Pelo menos as coisas básicas. Mas o que nós testemunhamos, seja no PRR, seja na lógica dos fundos comunitários,
seja nas dotações financeiras, orçamentais, quer no que versa as opções que o Ministério das Infraestruturas ou o Ministério do Mar, porque o Ministério das Infraestruturas é que tem sob a sua égide a política de portos, o que nós testemunhamos é uma política, infelizmente, desgarrada, que não é capaz de articular propostas estratégicas e nos conduz a pensar que se trata de uma legislatura perdida. Porque nas grandes opções, nas opções que têm a ver com o conhecimento, com a conservação, com a exploração, na capacidade de nós sermos líderes do ponto de vista europeu, influenciando a União Europeia e conduzindo os fundos comunitários para serem mais alargados e também para terem capacidade de cobrir novas áreas, não se esgotando na pesca e na aquacultura, também nessas áreas nós não constatamos essa importância diplomática que o país devia consagrar a esse objetivo, porque, de facto, este objetivo tem que ser central na alteração de paradigma de crescimento do país. E é esse contributo que eu creio que este programa dá e que eu creio que este programa é essencial, porque assinala aqui ações críticas do ponto de vista do desenvolvimento da economia do mar, mas muito mais do que isto, das grandes opções que o país tem pela frente. E são essas opções que o Partido Social Democrata tem que saber corporizar, colocando-as no centro da definição política para criar um país mais moderno, que seja mais ambicioso, que seja capaz de dominar as cadeias de valor em áreas estratégicas de criação de emprego e de riqueza e que, por via disso, construa esse paradigma de desenvolvimento. Porque o mar é uma paixão para alguns de nós, mas deve ser demonstrado a todos que, mais do que paixão, é a razão que nos deve conduzir para o mar. E essa é a opção que ainda falta fazer neste país e, desafortunadamente, é essa opção que nós não constatamos nos programas que têm vindo a ser apresentados pelo Governo, que este Governo esteja ou queira vir a fazer. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Filipe, muito obrigado, Cristóvão. Concluímos assim a apresentação dos assuntos do mar no âmbito do Programa Estratégico dos Fundos Europeus do PSD. Agradecemos a todos o acompanhamento nesta sessão e desejamos a continuação de um muito bom Dia Internacional da Mulher. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.